Olá, concurseiros e concurseiras de plantão! Vamos dar continuidade na nossa nota técnica 7? Então, nos quadros anteriores, nós trabalhamos essa questão das medidas de precaução para o RN, tanto no ambiente da UTI como da UCI, como no ambiente do alojamento conjunto. Coisas que ficam, a possibilidade ou não da realização do RT-PCR, né, de controle após os 14 dias, a não indicação de RT-PCR de controle após 20 dias, tá? E essas medidas de precaução relativas entre estar sintomático e com o teste positivo, se é o RN ou se é a mãe, com relação ao isolamento, no mínimo de 14 dias, no máximo de 20 dias, e completados os 20 dias, só liberar se te passar 24 horas sem sintomas. Continuando falando sobre lembretes importantes de testes de Covid. Olha só que interessante, com um quadro aqui para vocês. Atenção! O teste padrão ouro para o diagnóstico de Covid-19 é o RT-PCR em tempo real. É a grande mudança das atualizações que nós trouxemos aí a partir de março de 2021, nas notas técnicas, nos manuais de Covid, de orientação de diagnóstico, é que a gente não espera mais X dias de sintomas. O RT-PCR, ele pode ser feito em tempo real, tá? O qual detecta o RNA do vírus, que nós chamamos de SARS-CoV-2. O melhor momento para sua coleta, percebam que é uma diferença. O melhor momento é entre o primeiro e o 7º dia a partir do início dos sintomas, por meio da coleta de suave, que pode ser feito naso ou orofaringe. Isso caiu muito em várias provas de concurso ao longo de 2020. Então, o suave, ele pode ser coletado naso, faringe ou orofaringe, tá bom? E nós já falamos nos módulos lá atrás que quando for naso, tem que coletar das duas narinas. Seguindo, os testes rápidos para pesquisa de anticorpos são aqueles que detectam anticorpos produzidos contra o vírus. O melhor momento para sua coleta é a partir do 10º ao 15º dia do início dos sintomas. Então, ele vai detectar anticorpos. Para detectar anticorpos, eu já tenho que ter tido um caminhar, por isso o melhor momento 10 a 15 dias. Podem ser usados como exame complementar para o diagnóstico. Vamos supor que fez um RT-PCR, ou então tem sintomas, não teve acesso ao RT-PCR, já tem sintomas há mais de 10 dias, então ele pode ser feito rápido para complementar o diagnóstico, tá? De infecção, seja ela prévia ou recente, porque como é dos anticorpos, ele pode ser dos dois, por Covid-19. Especialmente quando a infecção viral está em via aérea baixa, e o RT-PCR em tempo real pode ser um falso negativo na secreção naso ou orofaringe. Lembra que a gente falou que nos primeiros dias a concentração do vírus ela está mais nas vias aéreas superiores? Quando ele diz assim, quando vai para a via aérea baixa, ou seja, mais de uma semana, né, ali entre o 7º e o 10º dia, o que vai acontecer? Eu posso coletar e não ter vírus através do RT-PCR, então o teste rápido seria mais indicado nesse momento. Mas atenção! Testes sorológicos não devem ser utilizados isoladamente para estabelecer presença ou ausência de infecção ou reinfecção. Então, o teste rápido ele pode ser complementar ao diagnóstico. Se eu tiver sintomas, se eu tiver um PCR negativo nos primeiros dias, tá? Mas não para dizer se tem. Diagnóstico de Covid-19, bem como para indicar período de infectividade da doença ou sinalizar possibilidade de retirada do isolamento. Então, eu não vou usar, eu uso ele de forma complementar ao diagnóstico, mas não para fazer o diagnóstico ou para retirar as medidas de isolamento. Terceiro tipo de teste, os testes rápidos, que são de pesquisa de antígeno. Perceba, eu tenho teste rápido de pesquisa de anticorpo
e eu tenho teste rápido de pesquisa de antígeno. Nem sei se vocês sabiam disso, mas se não sabiam, estão sabendo agora. Que é o teste de antígeno AG, tá? O TRAG. Eles vão ser utilizados para determinar se um indivíduo está infectado no momento da testagem. Segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, a detecção baseada em antígeno deve ser priorizada para diagnóstico da infecção em casos sintomáticos, sobretudo em ambientes onde os testes moleculares, no caso o RT-PCR, são limitados, indisponíveis ou estão disponíveis, mas com longos tempos de resposta. Seu uso na busca de casos assintomáticos não é recomendado. Então, a grande diferença dos testes rápidos para o RT-PCR é que o RT-PCR pode ser feito no assintomático, tá? Os outros dois, eles só vão ter uma eficácia se houver presença de sintomas. Dada a sensibilidade esperada dos testes de antígeno, um resultado negativo não exclui necessariamente uma possível infecção. E informações clínicas e epidemiológicas também devem ser levadas em consideração para orientar a implementação de medidas de saúde pública. Vamos lembrar lá dos módulos anteriores? Vamos pensar na história da escola. Uma criança estava infectada, teve o RT-PCR positivo, e eu não tenho disponibilidade do RT-PCR para o professor, para as outras crianças que tiveram. Algumas dessas crianças podem apresentar sintomas e podem apresentar os testes rápidos positivos. Outras dessas crianças podem não apresentar sintomas, não apresentar teste rápido positivo, mas o quadro epidemiológico tinha um contato numa sala, um contato próximo. Lembram do período de incubação? Então, eu tenho que observar essa criança por conta dos critérios clínicos e epidemiológicos, se ela não vai apresentar infecção até 14 dias depois do seu contato. Só para a gente lembrar disso. Bora para frente aqui. Nesse caso, eu devo ser levada em consideração, né, para orientar e implementar as medidas de saúde pública, até o isolamento, né, o atestado para essa criança não estar na escola. O teste molecular pode ser cogitado para pacientes sintomáticos com antígenos negativos, particularmente em pacientes prioritários de alto risco, dependendo dos critérios clínicos e epidemiológicos. Então, eu posso considerar fazer ele, né, para pacientes de alto risco, mas se eu não tiver o padrão ouro, que a gente falou que é o RT-PCR, que tanto pode ser de nasofaringe como de orofaringe. Olha só quantas coisas num único slide. Aí eu fiz uma questão autoral sobre esse slide aqui para vocês. Bora dar uma olhada. Sobre o diagnóstico de COVID-19, assinale a alternativa correta. O teste padrão ouro para diagnóstico da COVID-19 é o RT-PCR em tempo real, a qual detecta o RNA do vírus SARS-CoV-2. Oba, verdadeira é a letra A. Mas vamos ver as outras porque não são. O melhor momento para a coleta do RT-PCR é a partir do 3º dia do início dos sintomas? Não, né? Do 1º ao 7º, tá? Por meio da coleta de suave, de naso ou orofaringe. Então, aqui seria do 1º ao 7º. Beleza. Os testes rápidos para pesquisa de anticorpos são aqueles que detectam anticorpos produzidos contra os vírus SARS-CoV-2 e o melhor momento para sua coleta é a partir de 10 a 15 dias do início dos sintomas. Beleza? Beleza. Não podendo ser usados como exame complementar? Não, eles podem ser usados. Então, tá errada por conta disso. Os testes rápidos para pesquisa de antígeno, TRAG, para SARS-CoV, são utilizados para determinar se o indivíduo continua infectado no momento da testagem? Continua não, se ele está, né? Os testes rápidos para pesquisa de antígeno, teste de antígeno TRAG para SARS-CoV, são recomendados na busca de casos assintomáticos? Não, sintomáticos. Beleza?
Então, eu espero que tenha ficado, assim, interessante isso aqui para vocês. Aí, vamos para uma feita. Olha só. De acordo com a OMS, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos. E aproximadamente 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. Desses 25, podem necessitar de suporte ventilatório. Já falamos disso lá atrás. Com relação ao Covid, assinale a alternativa incorreta. Para indivíduos sintomáticos previamente diagnosticados com Covid-19 que permanecem assintomáticos após a recuperação, o novo teste não é recomendado dentro de 3 meses após a data do início dos sintomas na infecção inicial por Covid. Falamos disso lá atrás. Testes com pesquisa de antígenos Pesquisa de antígeno verifica a resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV. Bora olhar isso aqui? Teste rápido com pesquisa de anticorpos detectam os anticorpos produzidos, certo? E pode complementar. Teste com pesquisa de antígeno são utilizados para determinar se ele está infectado, ok? Mas vamos ler as outras. Região de escolha para a coleta de secreção do trato respiratório superior é a nasofaringe. A coleta pela orofaringe só deve ser realizada havendo impedimento objetivo de acesso pelo nariz. Tranquila também. O paciente deve ser mantido preferencialmente em quarto individual e ventilado, com portas e janelas abertas. Caso não seja possível, reservar um quarto privativo, manter a distância de pelo menos 2 metros da pessoa doente. Pessoal, essa é um exemplo de questão mal elaborada, tá? Vamos reler de novo. Quando a gente fala da distância, o tempo inteiro na nota técnica 7, ele fala de pelo menos 1 metro, tá? E a gente não fala de deixar portas e janelas abertas em quarto privativo, ok? Vamos pensar nessa e na B juntinhos. Dentre medidas para a resposta de enfrentamento ao Covid estão as não farmacológicas, como distanciamento social, etiqueta respiratória, higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados. Beleza? Então, a letra E é verdadeira, certo? A letra C do SUAB é verdadeira. A letra A dos 3 meses é verdadeira. Qual é a pegadinha da letra B? Pesquisas de antígeno verificam a resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV. Presta atenção aqui, ó. Dada a sensibilidade esperada no resultado negativo, não exclui necessariamente uma possível infecção. Olha aqui. O teste molecular pode ser cogitado para pacientes sintomáticos com antígenos negativos, particularmente em pacientes prioritários, dependendo dos critérios clínicos e epidemiológicos. Então, nesses casos, eu vou poder falar da letra da letra B como sendo a resposta imunológica, tá? Sendo que o padrão ouro continua sendo o RT-PCR. Agora, a D não tem para onde correr com porta e janela aberta e de pelo menos 2 metros, porque seria pelo menos 2 metros. Então, o gabarito oficial dessa questão foi a letra D. Professora, como é que você se comportaria? Vocês veem que é uma questão de 2021 e que não traz no enunciado qual é o referencial bibliográfico. Então, assim, é uma questão passível de recurso, na minha opinião, entre a letra B e a letra D, por conta disso, tá? Sendo que realmente a D é a mais escancaradamente errada, porque a gente fala de quarto individual, certo? Mas a gente fala ventilado, mas se a ideia é isolar, jamais eu vou manter ali com porta e janela aberta, tá? Não é uma indicação de biossegurança. Bora para frente. Retorno às atividades laborais pós-Covid. Recomenda-se que após o retorno ao trabalho,
teve Covid, profissional se automonitore quanto a sinais e sintomas de Covid-19 e busque uma reavaliação de saúde ocupacional do serviço caso os sintomas reapareçam ou piorem. A gente está tendo, né, agora com relação à reinfecção, casos, voltei, então lembrar, mantém todas as medidas e não afasta que você pode, mesmo vacinado, a gente falou muito disso, mesmo já tendo tido a Covid, não afasta que você pode ter um novo quadro. Então, voltou a ter sintomas, você busca uma nova avaliação. Ações voltadas, aí ele volta na nota técnica com as IRAs e a disseminação da chamada resistência microbiana, né? Ou seja, os micro-organismos multi-Rs, tá bom? IRAs, só lembrando, são um grave problema de saúde pública mundial, são relacionados ao aumento de casos e de mortes e também ao aumento do tempo de internação dos pacientes. As infecções causadas por micro-organismos multiresistentes têm piores desfechos clínicos, sepse, né, e assim por diante, e aumento do tempo de internação e de mortalidade. É imprescindível que os serviços de saúde reforcem ainda mais as ações de prevenção e controle das IRAs, que é uma das principais atualizações dessa nota técnica. Além de fazer a relação das IRAs com a Covid, ele faz a relação das IRAs com a resistência microbiana durante o enfrentamento da pandemia. E aí ele vai falar de alguns artigos, ele traz os exemplos da Espanha na nota técnica, ele traz alguns exemplos e fala também, gente, do uso indiscriminado de antimicrobiano. Se vocês observarem lá atrás, nos primeiros blocos dessa nota técnica, eu falei que dentro do grupo de trabalho para o plano de contingência, iam estar presentes a SCIH e a CCIH. Por quê? Uma das grandes questões, a nota técnica não está aqui para essa nota técnica não está aqui para falar sobre tratamento, mas uma das grandes questões que nós enfrentamos foi a prescrição de antibióticos, amoxicilina com clavulato, azitromicina, numa infecção viral, sem comprovação científica, então, e isso contribuindo para quê? Dentro das infecções relacionadas à assistência, nem tratava a Covid e ainda precipitava a resistência microbiana para outros micro-organismos multiresistentes. Vamos para frente. Vários fatores que foram agravados pela pandemia de Covid favorecem o aumento do número de IRAs. Se eu fosse fazer mais uma questão para vocês, eu faria dessa daqui também. Olha só. Que são relacionadas à disseminação dos micro-organismos multiresistentes. Superlotação das unidades, escassez ou falta de insumos como medicamentos, EPIs, que são necessários, não apenas para o atendimento do paciente de Covid-19, mas outras doenças. Profissionais de saúde com sobrecarga de trabalho, uso incorreto de EPIs, grande rotatividade de profissionais de saúde, realocação de profissionais para abertura ou expansão de número de leitos para atender a demanda. Então, muitas vezes profissionais que não eram de UTI, de UCI, não eram de enfermarias, às vezes até da atenção secundária, sendo deslocados para atender esses pacientes. Aumento, olha o que eu acabei de falar para vocês, do uso de antimicrobianos de amplo espectro de forma empírica, principalmente em unidades de emergência e UTI, relaxamento das medidas de prevenção, como higiene das mãos correta, isolamento dos portadores de micro-organismos multiresistentes, força de trabalho laboratorial focada nas demandas da Covid, em vez de exames de rotina e vigilância dos multi-Rs, e com isso a gente tem a gravidade, além disso, do quadro ocasionado pela doença, então eventos trombóticos, risco de sangramento, comprometendo acessos vasculares, presença de comorbidades, doenças de base, necessidades de UTI, procedimentos invasivos, dispositivos invasivos, isso tudo provocando, ou seja, sendo medidas já velhas conhecidas nossas das portas de entrada dos organismos multiresistentes, né, e das infecções relacionadas à assistência, porque o que nós estamos vendo aqui seria com relação a essas condições
que a gente acabou de ver nesses slides, da Covid, da pandemia de Covid, serem condições que trouxeram o quê? O esquecimento das medidas de prevenção das infecções relacionadas a assistências relacionadas aos micro-organismos multiresistentes. É grande parte, não, aqui a gente está falando de questão hospitalar, mas a gente tem falado disso. É igual a história da vacinação, todo mundo lembra da vacinação do Covid e a cobertura vacinal de sarampo, a gente está tendo surtos aí ao longo do Brasil, a cobertura vacinal de febre amarela, por quê? Porque tudo está focado só na Covid. E aí você vai ter as outras consequências dos outros problemas de saúde. Mas vamos para frente aqui. É essencial, então vimos o que pode acontecer, que os serviços reforcem, já são medidas conhecidas dentro da segurança do paciente, dentro da prevenção da Covid. Olha só, higiene das mãos nos 5 momentos. Eu nem sei, professora, eu já sei de tudo isso, por que a senhora está repetindo? Porque creio, as pessoas estão esquecendo. Nos serviços de saúde, inclusive higienização das mãos imediatamente após retirar as luvas. Higiene das mãos previne a disseminação dos micro-organismos multiresistentes e infecções que levariam ao uso de antimicrobianos. Utilização dos protocolos, e se vocês têm dúvida, tá aqui, ó, que são dentro da Anvisa, dentro do segurança do paciente. Esse é o protocolo falando sobre as infecções relacionadas à assistência à saúde, adoção adequada das medidas de precaução, que foi o que a gente bateu muito nessa nota técnica, a importância de se trocar avental, capote, luvas a cada paciente atendido, nunca ficar com o mesmo avental, capote utilizado no atendimento direto aos pacientes, em postos de enfermagem, salas de preparo de medicamentos e salas de prescrição. Não utilizar 2 luvas para o atendimento aos pacientes, isso não ajuda em nada. Essa ação não garante mais segurança à assistência, se prioriza a higienização das mãos, limpeza e desinfecção das superfícies e equipamentos, implementação das medidas de gerenciamento e uso de antimicrobianos, que são aquelas regrinhas de CCIH, e uma das regras, né, de segurança do paciente, o uso adequado, a indicação adequada dos antimicrobianos. A gente está falando de uma doença por vírus, né? Antibiótico, vírus, né? Enfim. Implementação de programas de manejo de antimicrobianos, monitoramento laboratorial de rotina das infecções causadas por micro-organismos multiresistentes. O que a nota técnica está falando é, olha galera, no Brasil e no mundo, durante a pandemia da Covid, aumentou as infecções relacionadas à assistência. Galera, vocês esqueceram de segurança do paciente? Não pode esquecer, volta às medidas de segurança do paciente, reforça, mitiga, né? A gente usa esse termo, mitigação dessas medidas. E mais ainda, olha galera, além das infecções relacionadas à assistência da saúde no período da pandemia do Covid, nós estamos esquecendo das medidas das infecções por micro-organismos multiresistentes. E a gente bem sabe que isso é dentro dos ambientes hospitalares e principalmente nas unidades de terapia intensiva, né? Que é o cenário principal hoje daqueles 5% dos pacientes que agravaram. Aí ele vai falar ainda, uso de máscara para controle da fonte também deve ser seguida pela população pediátrica. Isso aqui é uma curiosidade, olha o que eu vou trazer para vocês. A nota técnica diz que população pediátrica deve usar máscara sempre que possível. Importante que o serviço oriente a mãe ou acompanhante sobre o uso da máscara na criança, reforçando a necessidade de uso mesmo que a máscara não fique totalmente ajustada. Então, é o único caso em que ele considera, no caso da criança, que a máscara pode não ficar totalmente ajustada ao rosto. Aí ele vem, crianças menores de 2 anos e pessoas com dificuldade de respirar, inconscientes, incapacitadas, acontece, né? Eu vacinei recentemente um paciente que ele tinha um transtorno mental e que ele não deixava a máscara, tá? Então acontece. Incapacitadas, incapazes, né, de removê-las, sem assistência, não devem utilizar máscaras faciais. Os pacientes sintomáticos e seus acompanhantes devem utilizar, olha,
A máscara cirúrgica. Mesmo os acompanhantes, tá? 2 sintomáticos. E estas devem ser trocadas, o pessoal perguntou muito isso em provas, sempre que estiverem sujas ou úmidas. A nota técnica não traz até aqui nenhuma orientação de horas de troca. Ela diz assim, sempre que estiver suja ou úmida, deve ser trocada. Aí, eu já cantei para vocês lá atrás, no mundo ideal, professora, no meu hospital, eu sei, mas para o concurso é a orientação da nota técnica. Lembrete que vocês me perguntaram, professora, eu fiz uma questão sobre isso, a máscara de tecido não é um EPI? Não. E olha só o que a nota técnica traz. A máscara de tecido não é um EPI. Por isso, ela não deve ser usada por profissionais de saúde ou de apoio quando se deveria utilizar a máscara cirúrgica, que são áreas assistenciais a paciente ou quando contato direto a menos de 1 metro de pacientes, ou quando se deveria usar a máscara N95 ou PFF2, ou equivalente, que são durante a realização de procedimentos potencialmente geradores de aerosóis. Não esqueçam mais, tá? Eu trouxe uma aqui só de brincadeira, sobre máscara. Professora, uma questão de merendeira? Mas eu não vou deixar de falar do óbvio, não, porque é o óbvio que está derrubando o povo aí nas questões de concurso. Apesar de convivermos com a pandemia de Covid há mais de 1 ano, muitas pessoas continuam errando no uso das máscaras de proteção. Ele trouxe uma reportagem aqui da Globo, 5 erros comuns no uso da máscara, como tocar na parte externa. Nesse sentido, marque a alternativa correta. Aí, olha só, a máscara pode ser usada por período prolongado? A máscara pode ser grande ou pequena demais? A máscara é de uso individual, a máscara pode ser usada com o nariz de fora. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a máscara é de uso individual, mas vamos pecar pelo óbvio. Seguindo na nota técnica, ela vai falar de uma soma que é minimização da exposição, que foi o que nós trabalhamos lá, conhecer o período de incubação, ter as medidas de distanciamento, as medidas de isolamento. Aí ele vai trazer medidas de controle de engenharia, e eu trouxe no quadro para vocês. Então, medidas de controle, os quartos de isolamento, a questão de você ter o filtro EPA, né, ou a ventilação adequada, controle de engenharia, certo? O uso dos EPIs, quando eu tenho essas 3 coisas, eu tenho uma proteção dos profissionais e controle de surtos, tá? O controle universal de fonte através da máscara facial e, de novo, para vocês não esquecerem, máscara de tecido não é EPI. É nessa grande preocupação que eu trouxe a questão anterior, tá? A gente pensa que porque nós temos o conhecimento tá de boa, mas nós sabemos que uma das características da Covid é a sindemia, ou seja, ela atacar mais pessoas mais vulneráveis com condições socioeconômicas mais baixas. E pensem, gente, essas pessoas compartilham máscara, tá? Essas pessoas, às vezes, tanto que eu não sei para vocês aí, mas, por exemplo, aqui no DF, logo no início, a gente teve que distribuir máscara de tecido, tiveram verdadeiras uniões, e eu sei que isso foi no Brasil afora, porque, vamos pensar, comprar uma máscara de R$5, de R$10 e comprar ovos para você alimentar suas crianças em casa, tá? Então, tá bom? Eu já vi cenas que eu queria não ter visto, mas eu já vi. Eu já vi gente catando máscara do chão para poder reaproveitar. Mas enfim. Galerinha, vamos só mais uma questãozinha para a gente encerrar esse bloco e ir para o próximo. De acordo com a Anvisa, a via de transmissão pessoa a pessoa do SARS-CoV-2 ocorre por vias respiratórias, falamos disso, e também pelo contato direto ou indireto com pessoas infectadas. A respeito das precauções a serem adotadas durante a assistência a um paciente infectado com Covid-19, é correto. É necessário adotar a precaução por gotículas com o uso de máscara cirúrgica durante um procedimento de intubação ou aspiração, seriam aerosóis, né? E aí, se a 1 tá errada, eu já tiro a A
eu já tiro a D, eu já tiro a E, certo? Porque a 1 está errada. Tá? 2. Olha só, a acomodação dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV, casos suspeitos ou confirmados, deve ser realizada preferencialmente em um quarto privativo, com porta aberta e bem ventilado. Olha a história da porta aberta de novo, mas vamos lá aí. Os procedimentos que podem gerar aerosóis devem ser realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro EPA. Beleza? Alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2 podem gerar aerosóis, como, por exemplo, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, devendo, nesses casos, usar a máscara N95. Beleza? Então, eu tenho a 3 e a 4 correta, letra C. Olha a história da porta aberta de novo, tá? E outra coisa dessa letra 2 também, eu não sei se vocês lembram quando eu comentei. A acomodação dos casos suspeitos ou confirmados de infecção. Beleza, mas lembrem que os suspeitos não devem ficar junto com os confirmados. Os suspeitos podem ficar com outros suspeitos, os confirmados com outros confirmados. Pausa rápida, só para molhar a garganta, a gente já volta.